Podem abrir as suas Bíblias, por favor, no texto que nós lemos na liturgia. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 1 do capítulo 3, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, capítulo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Versículo 4. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos orar. Nosso Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua Palavra, aquela que é capaz de escrutar, de penetrar corações, aquela espada única e capaz de dividir o indivisível, de expor para nós aquilo que nós não julgamos que pode ser exposto. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus bendito, que seja conosco, de forma graciosa, como o Senhor tem nos amado, tem cuidado de nossas almas, nos pastoreie hoje vigorosamente, alimentando-nos, exortando-nos, encharcando-nos de esperança à medida que o Senhor desconstrói todas as sabotagens que fazemos para a nossa própria piedade, para a nossa própria devoção, que possamos aprender através da pena daquele que o Senhor levantou para a edificação das igrejas do Senhor, para o avanço do reino do Senhor, que possamos discernir, ó Deus, o poder derramado sobre aqueles que o Senhor graciosamente levanta, para o pastoreio do teu rebanho, para o cuidado, proteção, preservação, nutrição da casa do Senhor, a igreja do Deus vivo, ó Deus bendito. Ajuda-nos, ó Pai, para a tua glória, para a exaltação de Cristo, nosso Rei e Senhor, para a edificação da igreja do Senhor e o avanço do reino. Em nome de Jesus que rogamos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, o sermão que nós refletiremos hoje, ele vai seguir uma dinâmica um pouco diferente. A minha linha de raciocínio naquilo que eu estava expondo acabou seguindo outros trâmites e acabei me delongando muito mais naquilo que seria apenas uma introdução e um breve desenvolvimento do que nós já tínhamos visto. Então a estrutura vai ser um pouco diferente, talvez um pouco breve, vai depender do Espírito Santo aí, mas vai seguir um pouco diferente. Agora, eu confesso que para mim foi muito impactante, foi muito instrutivo, foi muito edificante mesmo, por mais que homileticamente não seja aquilo que nós estamos acostumados a ver. E eu espero que seja para vocês também, assim como foi para mim, muito exortativo, muito revelador, né? Mostrando sabotagens, mostrando armadilhas criadas por mim mesmo, e foi muito edificante para mim. Eu espero que seja para vocês também. Nós temos dedicado muito tempo para refletir nas epístolas pastorais, desde o início do ano de 2022. 13 de fevereiro de 2022 foi o primeiro sermão nessa série. Nosso objetivo tem sido observar, aprender e valorizar os bastidores da Igreja do Senhor, os bastidores do reino do Senhor Jesus Cristo. Nós temos apreciado isso através das penas, né, do apóstolo Paulo, suas ricas orientações, suas ricas exortações a Tito e a Timóteo, os filhos do Chico e da Rosa, e de forma ainda mais extensiva através da vida e da missão do jovem pastor Timóteo. Nós temos sido bem mais agraciados por causa da extensão dos seus escritos aqui
e através daquilo que aconteceu na igreja de Éfeso. É impossível não retornar ao contexto da igreja de Éfeso. Timóteo está ali. Timóteo não é um pastor sem igrejas, não é um pastor sem rebanho. Ele está justamente ali. Então, aquilo que aconteceu na igreja de Éfeso, e o ponto da minha reflexão é justamente esse, e vai responder a pergunta que eu coloquei no grupo, tentando antecipar a reflexão de vocês, do grande perigo que nos circunda, do grande perigo da vida cristã mesmo. E aquilo que aconteceu na igreja de Éfeso, de forma muito clara, não é preciso fazer grandes exercícios intelectuais para entender aquilo que aconteceu na igreja de Éfeso. É impossível não ficar maravilhado com o impacto do evangelho naquela cidade. Nós temos muito texto para isso, mostrando como o evangelho impactou ali extraordinariamente. E o evangelho chegou ali sem pompa, glamurosa. O povo que morava ali estava muito conhecedor da pompa do Império Romano, dos imperadores, das festas, das festividades. Mas a simplicidade realçou o poder extraordinário do Evangelho de Deus, de tal forma que o Evangelho impactou aquela cidade. Então, abra em Atos capítulo 19, nós vamos ler alguns textos ali. Impactou de forma que o florescimento da igreja do Senhor ali impactou extraordinariamente aquela cidade. Os relatos bíblicos, eles também são muito extensos para descrever os efeitos e os desafios do Evangelho naquela cidade. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 17, o texto diz o seguinte: chegou este fato ao conhecimento de todos, a apreciação do Evangelho, o quanto a cidade abraçou o Evangelho. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, seus pecados. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Ora, irmãos, quando nós observamos o relato da Reforma Protestante, o que foi decorrido dos primeiros livros, depois da invenção da imprensa, da imprensa ali, nós percebemos o quanto isso custava, o quanto isso exigia recursos financeiros. Observe o que eles fizeram aqui. E o texto faz questão de descrever isso. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Denário aqui, irmãos, pode se referir a uma dracma, uma moeda de prata, que equivaleria a uma diária do trabalhador comum. O montante que foi queimado ali como testemunho de veracidade de fé e do assalto do coração daqueles habitantes correspondia a mais ou menos 135 anos de salário de um trabalhador comum. Naturalmente, irmãos, a própria cidade percebeu que ali não era só mais um movimento sem importância, porque muitos movimentos religiosos passavam por aquelas cidades absurdamente místicas, ao ponto de o imperador ser considerado um tipo de divindade. Mas o evangelho estava mudando as estruturas e a dinâmica da própria cidade de Éfeso, afetando costumes, afetando interesses, comportamentos e até mesmo a economia e subsistência daquele lugar. Ora, a religiosidade daquele tempo era bem mais mística do que nós temos hoje, no sentido de atribuir fé a divindades criadas mesmo por nossas mãos e por nossa mentalidade. Hoje nós tornamos o trabalho divindade, nós tornamos filhos divindade, nós tornamos prazeres divindades, relacionamentos, o próprio egoísmo nós reputamos como divindades ao ponto de devotarmos a nossa vida. Aquilo naquela cidade era diferente, naquele tempo era diferente. Eles criavam uma estátua e atribuíam a essas afeições particulares aquela divindade criada. E como era natural de se esperar, irmãos, com esse impacto, quando o reino celeste toca o presente mundo caído, naquela cidade assim aconteceu, houve oposição.
E é natural que assim aconteça. Capítulo 19, versículo 23. Por esse tempo, diz o relato, houve grande alvoroço acerca do caminho. Era assim que era relatado o povo de Deus, os cristãos, aqueles que peregrinavam, aqueles que enxergavam um caminho e por ele seguiam, o povo do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Grande templo da deusa Diana, ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Versículo 28, ouvindo isto. Encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Versículo 33, irmãos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram, por espaço de quase 2 horas. 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Contudo, irmãos, o evangelho do Senhor não deixou de prosperar naquela cidade. Paulo continuou pregando, a igreja foi estabelecida, líderes foram estabelecidos como oficiais da igreja do Senhor para proteção do tesouro que lhes foram entregues. No entanto, o tempo passou. E esse já é o prenúncio do perigo. O tempo passou. E com o tempo, irmãos, talvez o maior perigo da vida cristã surgiu. Como nós temos visto, a igreja de Éfeso sucumbiu aos ataques do mundo. Sucumbiu. Contudo, veja o quanto eles ficaram maravilhados no início. Veja o quanto eles ficaram impactados no início. Quanto vigor, quanto fulgor, quanta paixão, quanto incêndio, quanto fogo, ao ponto de não considerar sequer o tesouro que tinha dos livros que queimaram. Mas o tempo passou. E a fé cristã é uma relação de tempo e solidez, irmãos. Tempo e solidez. Por isso, sem sombra de dúvidas, esse é o grande perigo da vida cristã. Constância. A falta de constância. Esse é o perigo. O perigo não é a imoralidade sexual, não é a hipocrisia, não é a avareza. Tudo isso são armadilhas. Armadilhas, laços. Para impedir-nos o quê? A constância, irmãos. Porque todos começam muito bem, todos começam impactados, todos começam maravilhados, mas muitos não terminam assim. Não terminam. O tempo passou e a constância não encontrou-se com a igreja de Éfeso. A fé cristã exige constância, irmãos. Constância não na mesmice, constância em progresso. E isso não houve na igreja de Éfeso. Paulo plantou. Eles experimentaram ali maravilhas. Não depende de pastores notoriamente reconhecidos.
Foi Paulo que plantou aquela igreja. Abra em Filipenses capítulo 2. A fé cristã é uma fé que exige constância em progresso. Paulo entendia isso muito bem. E ele fez questão de relatar isso inúmeras vezes nos seus escritos. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E então ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque a constância é a evidência da operação, sustentação e preservação do Espírito Santo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Isso porque na vida cristã o importante não é como nós começamos, mas o importante é como nós terminamos a jornada, a linha do tempo que nós construímos. A constância que nós exibimos, o progresso, a integridade, a fidelidade, diz respeito a cruzar a linha de chegada. Avança um pouquinho no capítulo 3 de Filipenses, versículo 12, diz assim: Paulo, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, como que necessário para se desvencilhar, para continuar na constância, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando progresso para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é justamente essa relação de constância e progresso, destacando o perigo da vida cristã que o Senhor Jesus alerta no seu sermão profético, no seu sermão escatológico. É a respeito disso que ele fala, da singularidade da vida cristã. Mateus capítulo 24, pode abrir, a partir do versículo 3. Quando o Senhor Jesus fala acerca do fim, daqueles que serão enredados, dos perigos que tentarão nos enganar, das armadilhas. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, Mateus 24, 3. Quando se aproximaram deles os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. E é interessante porque nós podemos ver isso na igreja de Éfeso. E enganarão a muitos. E o versículo 12 e 13, eles são impactantes. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E então a constância em progresso e integridade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E é interessante, irmãos, essa é a sincronia feita pelo apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo. Quando ele exorta Timóteo a respeito da constância. E é interessante porque quando Paulo escreve a Timóteo, nas primeiras palavras da sua primeira carta,
ele dá testemunho da fé de Timóteo, o começo. Ele dá testemunho de como a sua mãe, a sua avó, nutriu ele com essas palavras, da integridade de Timóteo, da fidelidade de Timóteo. E Paulo conduz os olhares de Timóteo a enxergar a linha de chegada, o fim. E essa é a sincronia a respeito da constância, do progresso, da fé e da vocação. 1 Timóteo, abre aí, por favor. No capítulo 6, as palavras finais de Paulo em sua primeira carta. 1 Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 11, Paulo diz: Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Para isso, o que é necessário, Timóteo? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Avança para a segunda carta, no capítulo 4, porque é justamente isso que Paulo pode afirmar agora, prestes a concluir a sua carreira. 2 Timóteo 4, 6, quando diz: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Qual é o grande perigo da fé cristã, irmãos? O grande perigo da fé cristã não é um pecado pontual. Isso só nos impede de tirar o foco do todo. O grande perigo da fé cristã não é uma luta pontual. Isso só nos impede de tirar os nossos olhares para o todo. A integridade da vida cristã exige constância em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Esse é o grande perigo, irmão. A ausência de constância. Começar bem, mas terminar mal. Esse é o grande perigo. Começar com vigor e terminar como um nanico, apático, cheio de milindres e covardia. A integridade do homem de Deus não consiste na empolgação e maravilhamento do começo, mas na consistência e na fidelidade do fim. Essa é a descrição da essência da integridade da fé. Constância. Esse é o caráter ordinário da vida cristã. Alguns caem à direita, outros caem à esquerda, e nós permanecemos constantemente ordinários, em fidelidade, sem holofotes, sem bandas tocando, mas construindo um testemunho de integridade no lar piedoso, num casamento que testifica da relação de Cristo com a igreja, sem pompa ou notoriedade, sem grandes reconhecimentos. É nisso que consiste a fé cristã. Ser crentes comuns, em integridade de testemunho, de fidelidade ao Senhor. É dessa forma que Paulo exorta e orienta a Timóteo sobre como ele deveria revitalizar aquela igreja. Era o testemunho dele. Como ele deveria resgatar aquela igreja da imoralidade e da perversidade atual que ela estava experimentando. Desde o início da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2, no capítulo 2, desde o início do capítulo 2 da segunda carta, Paulo ele desenvolve esse tema da perseverança do homem de Deus e da integridade do homem de Deus. E segundo Paulo, não existe perseverança sem integridade e não existe integridade sem perseverança. E tudo isso diz respeito à constância do testemunho de fidelidade e devoção ao Senhor.
Então Paulo dedica um tempo para tornar mais claro para Timóteo o que está por trás da perversidade, daquilo que estava sendo desfrutado daquela igreja, qual ela se tornou. É justamente o oposto de tudo aquilo que ele acabou de falar. O oposto à perseverança, o oposto à constância, o oposto à integridade, e não tem como nós irmos nos bastidores da igreja de Éfeso, mais do que aquilo que é exposto a gente, para a gente, mas é difícil não considerar que muitos daqueles que começaram bem foram extraviados por causa do carisma e dos atributos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Em algumas das nossas exposições, nós consideramos, porque nós não temos claramente sendo descritos, se esses que estão agora arruinando o testemunho de Cristo, arruinando o testemunho da igreja do Senhor, se esses não são um daqueles que Paulo levantou, que Paulo impôs as mãos e reconheceu como presbíteros e bispos que deveriam supervisionar, cuidar do rebanho do Senhor. Quantos desses que estão sendo condenados por Paulo não estavam ali naquele meio descritos, maravilhados, impactados com o Evangelho, com um vislumbre tão real de que o reino de Deus estava tocando aquela cidade de forma extraordinária, irmãos. Extraordinária, e mesmo eles sendo colocados como alvos dos judeus e do Império Romano, ainda assim eles não se contiveram e proclamaram a Cristo. Proclamaram a Cristo. Será que eles não sabiam que estavam combatendo o movimento financeiro daquela própria cidade? Será que eles não sabiam disso? Será que eles não sabiam que ia impactar para a miséria a economia daquela cidade? Será que eles não sabiam disso? Mas o brilho da glória de Deus na face de Cristo brilhou de forma tão reluzente no evangelho pregado que isso não significou nada. Mas ainda assim eles sucumbiram. Ainda assim essa igreja sucumbiu. E é disso que Paulo fala agora. E a forma como Paulo constrói a sua argumentação não somente é absurdamente surpreendente, mas é nítido. Ele só o faz por causa da iluminação do Espírito Santo de Deus. Paulo expõe, irmãos, a objetividade da subjetividade aqui. Ele torna visível aquilo que estava oculto, ou seja, Paulo denuncia que aquilo que parece relativo, parece escorregadio, parece imaterial, por meio das vielas, dos becos e das ruas de corações deformados, que eram estradas para os falsos mestres caminhar. Na verdade, são apenas ações perversas e sincronizadas intencionalmente para o mal, para o erro. Na verdade, tão impactante quanto é a forma com que Paulo estrutura a sua denúncia aqui. Entendam, irmãos? Quando nós vamos preparar algum tipo de denúncia, algum tipo de exortação, o comum para nós é começarmos pelas evidências materiais, por aquilo que é visível, por aquilo que é tangível. Nós oferecemos provas visíveis, nós oferecemos provas tangíveis, palpáveis. Essa é a nossa forma de lidar com essas exortações. Mas Paulo faz justamente o oposto. Ele mostra a forte estrutura perversa dos bastidores, capaz de sustentar esses comportamentos que ele vai descrever agora, a partir do versículo 6. Mas ele não começa falando sobre isso. Ele trata da estrutura subjetiva, relativa, imaterial. Mas que caráter é esse capaz de condutas tão hediondas, tão promíscuas,
tão imorais, mesmo dentro da igreja do Senhor, sem qualquer pudor, sem qualquer vergonha, sem qualquer timidez, pecados sendo expostos sem timidez, irmãos, sem reticências, sem constrangimento. Que caráter é esse capaz de fazer isso? Talvez muitos sequer conseguem compreender o motivo de Paulo fazer isso, irmãos. Mas tem um motivo de Paulo fazer isso. Paulo começar pelo imaterial para expor o material. Sabe por quê? Por que Paulo usa essa ordem? Porque Paulo não faz como nós. Quando nós vamos exortar alguém, mulheres que se vestem mal, por exemplo, nós falamos o quê? Da roupa. Nós não chegamos assim, qual é a intenção do seu coração? Não é assim que nós fazemos. Eu vi a intenção do seu coração, não é assim que nós fazemos. Por que Paulo usa essa estrutura, usa essa dinâmica? Porque primeiro ele expõe um caráter que nem todos conseguem ver, para depois ele expor o comportamento. Entenda, irmãos, como pastores, nós não avaliamos gráficos, nós não consultamos planilhas, nós não lemos tabelas, não existe um manual matemático de equações simples, de relações evidentes, de causa e efeito, não. Nós cuidamos de um rebanho espiritual. Nós discernimos espíritos. Nós tratamos feridas na alma. Quando nós tentamos colocar na parede alguns, acusando-os das suas obras más, e então nós somos ao mesmo tempo encurralados e há uma tentativa de nos colocar na parede, acusando-nos de que nós não temos jurisdição para atuar no campo da subjetividade, do imaterial, do oculto, do que parece relativo. É impressão sua, pastor, e isso não é verdade, é o seu entendimento. Quando tentam tacar algum tipo de carteirada em nós, como se nós não tivéssemos jurisdição para isso, sabe o que é que nós ouvimos? Sabe o que é que nós vemos de verdade? Nós vemos o pavor de perder o álibi para a sua carnalidade. É isso que nós vemos. Nós vemos a forte raiz da idolatria de sua autonomia. É isso que nós vemos. Nós vemos o pânico por não poder mais esconder a sua hipocrisia. E Paulo sabe disso. Paulo está mostrando que ele entende as motivações. É por isso que ele começa pelo imaterial. Paulo tem plena convicção do que está fazendo e ele quer que Timóteo tenha essa convicção e que aquela igreja também tenha essa convicção. E eu realmente, meus irmãos, eu confesso realmente que isso me impressiona demais. E como pastor, isso inevitavelmente cria um imaginário na minha mente, como se eu mesmo estivesse ali naquele momento, vivenciando isso naquela igreja, simplesmente porque essa é a dinâmica comum do pastoreio. É como se Paulo estivesse iluminando a mente de Timóteo e de toda a igreja, e a nossa aqui hoje, dizendo assim: vejam, compreendam, eu vou lhes explicar o que está por trás dessa conduta perversa. Não é a ação para que uma pessoa diga assim: desculpa, não, é o coração, não é uma desculpa. Não é saber o que falar. Não é saber como se desvencilhar. Não é o comportamento. É o coração. É o coração. E ele faz isso com um absurdo discernimento, porque ele o faz antes mesmo de expor o padrão perverso de comportamento dos homens maus daquela igreja. Por isso que a denúncia dele é dividida em duas partes. Versículo 1 ao 5, seu caráter. Aquilo que a igreja não estava vendo. A igreja não via nada do que Paulo está dizendo aqui.
Do versículo 1 ao 5, a igreja não tinha a mínima noção, mas sem sombra de dúvidas, irmãos, quando ele começa a falar do versículo 6 e diante, o que é que a igreja ia fazer? É como se eu estivesse ouvindo alguns irmãos daquela igreja dizendo assim, agora eu estou ligando os pontos. Por que aquele fulaninho que é oficial dessa igreja está visitando demais a casa da irmã? Agora eu estou ligando os pontos. Eu não tinha noção de que ele estava fazendo isso por causa disso. Eu pensava que era o cuidado e eu ficava encucado, porque justamente aquela irmã que é escrava das suas paixões por causa de uma vida de outrora. Agora eu começo a ligar os pontos. Porque do versículo 6 em diante, a igreja pode ver. Do versículo 1 ao 5, Paulo está expondo o que a igreja não pode ver. Mas ele pode. Timóteo pode. E com isso, Paulo está expondo a imoralidade, a perversidade daqueles oficiais que ali estavam e não fazer o que deveria fazer. Cuidar das fragilidades de ovelhas sobrecarregadas. Cuidar das feridas de ovelhas açoitadas pela escravidão do pecado. Mas eles não estavam fazendo. E o ponto central de Paulo é que o oculto e o subjetivo do caráter é tornado visível e objetivo no padrão da vida de homens. E o seu caráter já foi exposto aqui por muitos sermões. Eu não vou repetir aqui todos os atributos perversos de cadáveres sendo dissecados aqui, que são esses oficiais do diabo que estavam conduzindo aquela igreja, porque eu já fiz isso inúmeras vezes. São 18 atributos perversos, eu coloquei para vocês o resumo disso nos grupos da igreja. E então Paulo ele sintetiza o que foi dito, aplicando em uma única sentença no versículo 5, e com isso o ponto dele é que aquilo que eles estavam vendo não era piedade. Apenas tinha forma de piedade, apenas tinha aparência de piedade. E isso me assusta, irmãos. Irmãos, isso realmente me assusta, porque nós podemos camuflar a piedade. Isso me assusta, sabe por quê? Porque a piedade estava sendo camuflada e a igreja não via. A igreja não via. Você sabe se o seu irmão está camuflando a piedade? Sabe? Você sabe? Você sabe se a sua esposa está camuflando a piedade? Sabia que o seu filho, por crescer numa casa de crentes, ele sabe o que dizer na hora que tem que ser dito? Sabia? Ele sabe. Ele sabe as palavras corretas de usar. A sua esposa também, o seu marido também sabe. Você consegue ir além da superfície? Consegue? Porque você deveria conseguir. Me assusta isso. Porque a igreja não estava vendo além da superfície aqui. Tendo forma de piedade, tendo a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Sede pacientes com esses. Não sede pacientes, não. Sede amorosos com esses. Ele também nos exorta para sermos amorosos. Não. Sede mansos com esses. Não. Também não diz isso não, né? Aparta-te. Desvia-te destes também. E a seguir, Paulo mostra como um caráter assim é manifestado. É como se Paulo dissesse assim, por isso que ele começa falando do caráter depois da conduta, porque agora fica mais exortativo para nós. Era como se ele dissesse assim, ó, vocês viram isso e nunca pararam para refletir o porquê disso. Vocês viram essa conduta que eu vou dizer aqui a partir do versículo 6, vocês viram. E vocês nunca pararam
para se preocupar com a igreja a tal ponto de perceber isso? Como que um caráter manifestado, manuseado pelas mãos de Satanás, como mãos que manipulam marionetes egoístas, perversas, frias e morais, sem qualquer temor do Senhor ou consideração para o próximo. E aí sim que Paulo começa a falar da conduta. No capítulo 6, capítulo 2, capítulo 3, versículo 6. E ao destacar a conduta aqui, irmãos, ao destacar a conduta, esse comportamento perverso dos falsos mestres, alguns nas igrejas que estavam ali, sem sombra de dúvidas, também estavam sendo enredados. Paulo está dizendo que é por causa de tudo que ele escreveu que eles agem dessa maneira. É por causa de ter o caráter que eles têm que eles agem dessa maneira. E aí então ele começa no versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. Nós vamos avaliar essas porções aqui de forma mais detida nos próximos sermões. O que Paulo quer dizer que penetrar sorrateiramente nas casas? Quais são os meios capazes de abrir as portas do coração? Porque não é somente... Paulo não está falando de casa aqui, irmãos. Porque para abrir uma fechadura, primeiro eu tenho que abrir a fechadura do meu coração. Paulo está falando aqui de corações. Por isso que essas casas eram abertas. Você não abre a sua casa para qualquer um abre. Você deixa qualquer um entrar na sua casa. Não. Você só deixa entrar na tua casa quem tem algum acesso ao seu coração. E quais são as ferramentas que eles utilizam? Eles conseguem cativar mulherinhas indefesas e sobrecarregadas de pecados. É muito interessante nós colocarmos atributos em pessoas que nós queremos ser ouvidas. Eu gosto daquele pregador tal porque ele é tão gracioso, né? Ele é tão carismático, ele tem uma voz tão suave. Mulherinhas conduzidas de várias paixões, quem aprendem sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. E a ignorância é o combustível de homens assim. E de modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e é interessante porque, sem sombra de dúvidas, Paulo pregou sobre isso para aquela igreja. Também estes resistiram à verdade. São homens de todos corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante. Eu fico imaginando, irmãos, Timóteo lendo essa carta para aquela igreja e esses homens ali, ouvindo. Vocês conseguem imaginar o tipo de chacota que Timóteo experimentou aqui? Vocês conseguem imaginar a coragem e a ousadia do jovem pastor Timóteo, sozinho ali? Como que Daniel, naquela cova? Será que Timóteo olhou para eles? Será que Timóteo viu o sorriso no rosto de deboche, de afronta? E olhou para eles e leu: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu quando aqueles, Janes e Jambre. E Paulo então expõe que entre eles havia abusadores do rebanho de Deus e opositores da obra de Cristo. Esses serão os pontos que nós vamos refletir nos próximos sermões. Abusadores do rebanho de Deus e opositores da obra de Cristo. Agora, deixe-me concluir aqui. Entendam, irmãos, como eu falei, nem sempre foi assim na igreja de Éfeso. Nem sempre. O pouco que nós lemos, nós conseguimos atestar isso. Essa igreja ela se deparou com, talvez, o maior perigo, eu creio que realmente seja o maior perigo da fé cristã, a falta de constância. E essa igreja simplesmente falhou ao combatê-la. A constância. Na simplicidade da vida ordinária, comum, anônima de uma igreja local. Não fique impressionado com a sua paixão, com o seu zelo, com o seu vigor do começo. Não fique muito maravilhado com isso, não. É justamente quando o tempo passa
É justamente quando passa a paixão do descobrimento que realmente nós conhecemos a solidez, a integridade de uma fé. É quando passa. Olhe para toda a vida cristã de vocês. Eu refleti aqui, talvez foi uma quarta-feira, acho que foi em Oséias, né? Eu refleti, agora eu não sei. Eu tenho que pregar 3 vezes domingo, às vezes eu não sei nem que texto eu estou pregando, irmãos. Mas eu refleti num certo momento que nós somos os nossos melhores exortadores. Nós somos os nossos melhores exortadores. Eu faço referência a isso aqui novamente. Olha para a tua vida, avalia a tua fé. Observa como ela está agora em relação ao teu começo. O vigor e a paixão como você começou. O vigor e a paixão de quando você encontrou essa igreja. Quantos elogios saíram de sua boca? Quantos elogios saíram de tudo que você encontrou aqui? Observa o teu despertamento. Quanto à tua fé, a tua paixão, a alegria impactante de fazer parte de uma igreja saudável, de uma igreja fiel. E agora, como está? Como está agora? O que aconteceu? O cântico que nós entoamos, primeiro amor, providencial, não é? Para nos fazer pensar sobre isso. A falta de constância será a nossa maior e mais perigosa provação da caminhada, irmãos. Não espere que pessoas lhe animem, não. Não espere. Talvez isso não aconteça. Será que a sua fé é tão frágil assim que precisa ser afagada a todo instante? Emocionalizada a todo instante? Coloque você mesmo diante de si, aquele quando desfrutou dos primeiros lampejos da fé, e esse agora. E então talvez você mesmo, seja seu melhor exortador. Não importa como nós começamos, irmãos. A fé cristã é como nós terminamos. Como nós terminamos a jornada. Não se encantem com grandes começos. Uma jornada, ela só começa com o primeiro passo. Não começa com corrida veloz, não. É só o primeiro passo. No mesmo ritmo, em progresso, até a conclusão da jornada. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos muito fracos, muito carentes, muito pequenos. Por isso nós sabemos que não podemos depender de nós mesmos, ó Deus. Nós carecemos do Senhor. Nós carecemos do vigor da obra de Cristo. Nós carecemos da iluminação, da nutrição do poder do Teu Santo Espírito. Nós carecemos das Tuas mãos poderosas, providenciais e misericordiosas. Nós carecemos, ó Deus. Não podemos ser conduzidos por paixões. Ajuda-nos, ó Pai, para que a nossa fé não seja um emaranhado de paixões, emoções, sentimentos. Ajuda-nos, ó Deus, para que o vigor da obra de Cristo Jesus, a sua paixão naquela cruz, incendeie com uma constância absurda a nossa fé, meu Deus. Que não busquemos testemunhos impactantes, holofotes, notoriedades, mas que a simplicidade e o anonimato da vida em uma igreja local desconhecida seja o maior trunfo da nossa fé, ó Deus. O maior deleite da nossa existência.
Em nome de Jesus, rogamos.